Pessoal, vocês sabem como surgem as espécies? Antes de mais nada, se inscreve no canal aqui para aumentar os nossos inscritos e para a gente saber como surge uma espécie, um ser vivo. Eu posso fazer uma analogia com o surgimento de idiomas, de línguas. É basicamente o mesmo sistema. Se você entender como surge uma língua, você consegue entender como surgem espécies novas. Por exemplo, vou fazer uma analogia. Nós temos o gênero Panthera, o gênero de felinos chamado Panthera, que é o leão, o tigre, o leopardo e a onça pintada. Os quatro são parentes muito próximos, eles ainda estão dentro do mesmo gênero chamado Panthera, mas embora sejam espécies diferentes, né? O leão é um, o tigre é outro, o leopardo é outro e a onça pintada é outra. Nós temos, então, esse é o grupo chamado Panthera. Nós temos quatro idiomas muito parecidos, que é o português, o espanhol, o francês e o italiano. Eles são parentes também muito próximos, eles são as chamadas línguas itálicas, que surgiram diretamente do latim. E como eles surgiram? Quando alguém passou a falar português em Portugal e o espanhol na Espanha, quando o latim era falado em toda a extensão do sul da Europa, por exemplo, em Portugal, Espanha, França e Itália, porque faziam parte do Império Romano, né? Os romanos falavam latim e dominavam todas essas e impunham o latim em todas essas regiões. Quando o Império cai, sediado na Itália, né, em Roma, cada região começa a andar com suas próprias pernas, ou seja, o latim que era falado na Itália começa a se transformar no italiano, o latim que era falado na França começa a se transformar no francês. Claro que ele vai aderindo às peculiaridades dos povos que viviam na França, o sotaque, enfim, mas a separação política faz com que cada um, com o tempo, se torne outro idioma. Passou 1000 anos, já é o italiano, já é o francês, já são dois idiomas que qualquer pessoa vê que são diferentes, embora sejam muito próximos. As palavras, as estruturas de gramática são as mesmas. Então, se a gente voltar no tempo, a gente volta para uma coisa só: o português, o espanhol, o italiano e o francês. Se a gente volta mais tempo, a gente já engloba outros idiomas europeus, como o inglês, o alemão. Se a gente volta mais engloba outros, como o polonês, o russo, o grego, enfim. É apenas uma questão de tempo. Quanto mais você volta, mais se une, as coisas se unem. É assim que funciona a evolução das espécies. O tigre, o leão, ainda a gente identifica o corpo, a morfologia deles são muito similares. Logo, a gente identifica que eles foram a mesma coisa em um tempo atrás. O ancestral africano ali se manteve, um grande ancestral desses felinos se tornou o leão na África, o tigre na Ásia, enfim, outro grupo se tornou o leopardo, que vive entre a África e a Ásia, e a onça pintada na América. Mas chegando a um ponto, a um nível de separação em que hoje eles já não se reconhecem mais como a mesma espécie, porque já percebem uma grande diferença e eles já não têm interesse em ter aquela socialização como se fosse uma mesma espécie. Eles perderam o contato entre os grupos. É o mesmo que acontece com os idiomas. Se você entender isso, você entende a evolução das línguas e a evolução de todas as espécies e de toda a vida. Na questão da vida, da biologia, todas as espécies, tudo o que está vivo veio de um único ancestral. Cada vez que a gente volta, a gente acrescenta mais. Por exemplo, nós que somos primatas, a gente percebe que existem outros grandes primatas que não têm rabo, que por vezes andam eretos, que é o chimpanzé, o gorila, o orangotango. Logo, a gente percebe que eles são muito próximos de nós, enquanto outros primatas, outros macacos, como um bugio, um muriqui, um uacari, um macaco-aranha, eles já têm uma certa, um pouco mais de diferença, mas você ainda percebe que eles são bastante similares a nós. E quando a gente volta, a gente engloba todos os outros mamíferos, volta mais, engloba todos os répteis, volta mais todos os peixes e assim consequentemente.
Com isso, baseado também com evidência de DNA, né? Não é só olhar e achar parecido, a gente percebe toda a evolução. As línguas a mesma coisa, a gente percebe o andamento dos povos, as migrações, e confirma com a linguística e com o exame de DNA. Por exemplo, a gente percebe que russos e ucranianos e poloneses foram no passado uma mesma tribo, uma tribo eslava, percebendo também as imigrações, né? Um grupo de pessoas que estava na Rússia migrou, foi mais para o oeste da Europa. Com o tempo se tornou os poloneses, com o tempo aquele russo antigo, arcaico, se tornou polonês. E assim para todos os grupos, todas as etnias, tanto em línguas como em espécies. Espero que você tenha entendido. Se inscreve no canal.